Rafinha, deixa eu te contar uma coisa, assim, que eu já falei em outros lugares, mas pouco. Eu me tornei deputado em 2007, no mesmo ano que o Cabral virou governador do Rio de Janeiro, e aí começa uma história também específica do Rio. E eu fui oposição ao Cabral do primeiro ao último dia do Cabral, né? Mesmo quando muitos achavam que era o máximo, que o Rio de Janeiro era né, a grande potência. Eu falei, olha, tem coisa aqui acontecendo, denunciei no Ministério Público. Pois bem, em 2006, durante a campanha, a milícia matou meu irmão, né? Irmão de pai e mãe, né? Irmão do meio, né? O Renato. Tinha 34 anos na época, ele, meu irmão. Deixou 2 filhas pequenas. Era um cara politicamente ativo? Não, cara, ele não tinha nada a ver com política. Ele tinha comprado um apartamento na Caixa Econômica Federal, um apartamento desses financiados pela Caixa, né? Que os setores populares... Eu venho de família muito humilde, né? Periférica, né? Da periferia de Niterói. Meu irmão casado comprou um apartamento num conjunto habitacional e no centro de Niterói, e, enfim, Caixa Econômica Federal. E ele se tornou síndico do condomínio junto com alguns amigos que compraram naquela possibilidade. Tinha uma série de coisas erradas no condomínio. Lá em casa a gente sempre foi muito, né, correto. Meu pai foi camelô com 9 anos de idade, foi padeiro com 12, né, e virou inspetor de colégio, né, que é essa figura de... Ficava no pátio, simpático, sabia lidar com todo mundo. Mas meu pai só sabia escrever praticamente o nome, uma pessoa muito humilde. Mas educou a gente com um rigor muito grande dessa coisa de, tem que ser certo, né? Assim, na humildade dele, foi um pai espetacular. E meu irmão era muito correto. E aí ele foi moralizar o condomínio, né? Falou, o que está errado, transparência, tem que ser assim. E um dos problemas era a segurança do condomínio, que era feita por um grupo de policiais de forma irregular. Meu irmão chamou os policiais, meu irmão e os outros chamaram, falaram, vocês vão ter que abrir uma empresa, essa empresa vai ser contratada, vai ter um contrato, tudo dentro da lei. Não queremos. Eu falei, não há possibilidade de continuar da forma que está, né? Vai ser feito dentro da lei. Se vocês não fizerem, eu vou mandar embora, vou pagar todos os direitos e vou contratar uma empresa. Dito e feito, os caras entraram na justiça e perderam. Alguns dias depois, meu irmão foi assassinado. Ah, cara. Isso é quantos anos era que ele tinha? Meu irmão tinha 34 anos, foi em 2006. E você tinha quantos anos, né? Eu sou 5 anos mais velho que meu irmão, então eu ia... 39 anos. 39. Não, na verdade eu tinha 40 e ia fazer 41. Ah. Perdão, meu irmão tinha 34, eu tinha 39 fazendo 40, exatamente. E aí eu enfim... olhei para aquilo e falei, olha, não dá, minha família, que é um pai e uma mãe enterrar um filho, né? Então eu lembro muito, né, de que eu recebi a notícia de que meu irmão tinha sido baleado. Eu fui para o hospital correndo, eu e meu outro irmão, eu tenho um irmão caçula. Quando eu cheguei no hospital ele já estava morto. Foi, enfim, queima-roupa, foi uma covardia. Eu entrei no hospital e vi meu irmão morto, assim, muito difícil. E eu tinha que avisar meu pai e minha mãe, né? Como é que você avisa um pai e uma mãe que... E a nossa família era muito unida, muito... né? Um fortalecendo muito o outro. E eu lembro que eu liguei e falei, olha, é melhor trazê-los para o hospital, porque no hospital, pelo menos eu tenho médicos aqui que, dependendo da reação que eles tenham, a gente tem como, né, atendê-los. Melhor do que eu avisar em casa. Claro. E aí eu falei, olha, avisa que ele sofreu um acidente de carro. Isso eu inventei na hora. Né? Avisa que ele sofreu um acidente de carro, estão no hospital para eles virem para cá. Poder trazer eles para o hospital. Né? Para trazê-los para o hospital. Foi o que eu pensei na hora. E aí os amigos e tudo trouxeram. Quando eles chegaram, eu já tinha avisado aos médicos, já tinha uma equipe médica esperando. A minha mãe foi muito forte, né? Como é. Como, aliás, as mulheres são muito mais fortes do que os homens nesses momentos. Né? Meu pai desmontou, né? Desmontou. E olhou para mim e falou assim, mas o que houve? E aí eu tive que falar a verdade, né? Eu falei, não foi acidente de carro, né? Ele foi assassinado. Aí você imagina uma família humilde, né? Que superou uma série de situações, assim, né? Que trabalhou a vida inteira, que deu educação para os filhos. Enterrar um filho, assim, pela violência, né? Então eu sei que é essa dor que tantas famílias do Rio e do Brasil sentem, né? A dor de perder alguém para a violência é muito inaceitável, não há conforto. E aí meu pai me segurou e falou o seguinte, não é possível, eu nunca dei um tapa num filho meu. Né? Quando meu pai falou isso, ele falou, ninguém pode matar meu filho, eu nunca dei um tapa no meu filho. Né?
Eu nunca encostei um dedo no meu filho. Eu eduquei só com amor. Que acho que o Brasil precisa, né? Entender que você educa com amor, claro. né? Assim, não é a violência que resolve claro. as coisas. Seja na família, seja na política, né? Então, quando eu olhei isso, eu falei, cara, meu pai não vai sobreviver. Meu pai não vai aguentar, né? Eu olhei para minha mãe, ela estava, enfim, destruída, mas entendendo que ela tinha que segurar todo mundo ali. Meu pai começou a ficar doente. Meu pai ficou 10 anos doente e morreu. Então, depressão profunda a partir daquele ele teve momento. uma série de problemas. Ele começou a ter dificuldade de andar, ele começou a ter problema de memória, ele desenvolveu uma série de problemas. Meu pai ficou... depois da morte do meu irmão, eu fiquei durante mais de 10 anos cuidando do meu pai até a morte. Não resistiu. Então, meu pai morreu de dor, de sofrimento. Então, essas coisas, assim, se misturam, né, um pouco. Então, quando eu viro deputado, entendeu, Rafinha? As milícias tinham eleito vários deputados. A mesma milícia que matou meu irmão, que destruiu minha família, que fez aquilo, eu fui eleito junto com vários dos milicianos. Eu olhei para aquela situação e falei, eu não tenho a menor condição de não enfrentá-los. É uma obrigação humana que eu tenho. É um compromisso mínimo de dignidade, né? E aí o primeiro projeto que eu apresentei, o primeiro projeto da minha vida, foi o pedido de CPI das milícias. Fiz com 3 dias de deputado estadual. Sabia que ia ser difícil aprovar. Só aprovei por umas circunstâncias dessas que você não... Aprovei 1 ano e meio depois. Não pensa que o Rio de Janeiro, quando eu apresentei a CPI, falou, que ideia genial, como a gente não tinha pensado nisso. Vamos fazer uma CPI para investigar as milícias. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Eu apresentei e eu dava risada na minha cara. Né? 1 ano e meio depois, jornalistas do jornal O Dia foram fazer uma matéria sobre milícia, foram descobertos, foram torturados. E aí a imprensa inteira, né, tomou aquilo como grave, e realmente era, e começou a exigir que a CPI das milícias, que eu tinha pedido há 1 ano e meio atrás, fosse aprovada. E aí quem pede, preside, pelo regimento da casa. Como só eu tinha pedido, sim, eu presidi a CPI. Virou a cabeça. E aí aquilo mudou a história do Rio de Janeiro, mudou a minha história também. Mas eu não me arrependo de nada. Assim. Eu fiz o que tinha que ser feito. Pela minha vida, pela minha história e pelo Rio de Janeiro.